Paz, Shalom de Cristo a todos. Vamos ler o Evangelho que é maravilhoso. Que o Senhor Jesus vem conosco. Obrigado, amado Jesus. E já peço a vocês se inscrevam lá na YouTube, Comunidade Unida de Cristo, Helena. Onde eu faço as lives na página do Facebook é Bíblia Diária Helena. Eu tenho uma nova página do Facebook que se chama Todos os Vídeos da Comunidade Unida. Então, eu peguei os vídeos antigos e coloquei tudo lá. Quem quiser ver meus vídeos antigos, se inscreva lá passa a seguir, né, a página Todos os Vídeos da Comunidade Unida de Cristo. Vê se você consegue achar, ok? Você vai me ver lá os vídeos antigos. Porque é para descer a lista, para pegar o vídeo antigo aí, eu tenho muitos vídeos. Tem que passar uns 5 minutos quase, girando o dedo para chegar nos livros de baixo. Mas então eu estou colocando lá na página. Então lá tem vídeos de 8 anos atrás, mas depois ela vai se atualizando. Que é devagar que eu tô pondo esses vídeos lá também. Acho que talvez consiga pôr uns 10 vídeos por dia, não sei. Eu tenho 1.600 e poucos, quase 2.000 vídeos no YouTube, né? Enfim, vamos começar a leitura para a glória de Deus, que o Senhor venha nos abençoar, ajudar a entender o Evangelho. Amém? Então, vamos lá. Hoje é Hoje é Lucas 8, capítulo 8. Hoje é a primeira parte. Eu já vi que esse capítulo é bem grande, eu vou dividir ele em 3 partes. Então, é Lucas, capítulo 8. Que o eterno Deus nos ajude a entender e colocar em prática. Pão e glória no nome de Jesus. Amém, aleluia. Vamos lá. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Amém? Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. O mestre, ele anunciava as boas novas do próprio reino dele, porque o reino de Deus é através de Cristo na terra. O Pai está no Filho. O Filho é a imagem do Pai. E toda a glória do Pai está no Filho. Ok? Aleluia? Depois disso, Jesus andava pela cidade e aldeia anunciando a boa nova do reino de Deus, do próprio reino dele, que Deus deu. Ok? Vamos continuar lendo? Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos. Amém? E curadas de enfermidades. Então, os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Então, gente, sempre teve milagre na pregação de Cristo, sempre teve milagre na pregação dos apóstolos. Então, essas pessoas que dizem aí que voltou ao evangelho do início, mas não tem nenhum milagre, nem sequer crê no batismo do Santo Espírito, não crê nos dons. Gente, desculpa, mas as pessoas não sabem nem o que é a igreja do início. Dá vero.
de verdade. Sim, porque, olha, as pessoas elas eram curadas, elas eram libertas dos demônios, eram curadas. Tinha aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, que era uma hemorragia de 12 anos, aquela mulher só estava viva pela misericórdia de Deus. Tinha outra que foi expulso 7 demônios. Aquelas mulheres, às vezes, elas até tinham os maridos importantes na sociedade, como tinha uma que era a esposa do procurador de Herodes, mas elas não. Elas eram mulheres vazias por dentro, depressivas, quando elas encontraram com o Mestre Jesus, quando elas viram o Senhor Jesus pregando, elas encontraram a paz e elas passaram a seguir ele, provavelmente escondido de seus maridos, né? Não podia nem falar dentro de casa, mas naquela época a mulher também falava pouco, não era igual hoje, né? Então vamos lá. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Imagina, procurador de Herodes. A mulher seguia Jesus. Provavelmente ela. Ou esse Cusa, o marido dela, também gostou da pregação do Senhor Jesus, ou ela nem falasse para ele, pronto, ela ia. Enfim. Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Posses, era mulher de posses, e ela ia levar sustento. Era o Senhor Jesus, era 13 pessoas para ser sustentadas, só pregando o evangelho, dia e noite. Ele não tinha tempo para fazer outra coisa. Se o Senhor Jesus não retirasse para os montes para ir orar e falar com o Pai, o povo ficava dia e noite no pé dele. E elas estavam gratas por ter sido curadas, libertas, e elas iam, levavam as ofertas, que tinha lá ofertas financeiras, né, gente? Porque na Bíblia, quando você vai ouvir falar em oferta, não é só de dinheiro, não. Tem as ofertas de manjares, de sacrifício, ok? Então, elas deviam levar comida, né, também, deviam levar, sei lá, um pão pronto, alguma coisa, ok? E tinha uma parte financeira também, que a gente sabe lá quem tomava conta da bolsa, né? Do cofre, né? No ministério de Jesus tinha lá. Mas como colocar aquele cara para tomar conta do cofre? Pois é. Mas o Senhor Jesus não estava preso a coisas materiais, como hoje as pessoas são. É claro que as pessoas têm que cuidar do que tem, mas o Senhor Jesus não estava preocupado com essas coisas materiais. Entrava o dinheiro na oferta, no cofre que dava para eles se sustentarem, e mais, ainda outro ainda roubava. Mas vamos lá. Havia-se reunido uma grande multidão, era pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola: saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semear parte da semente, caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e o sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu frutos 100 por 1.
Dito isto, Jesus acrescentou, alteando a voz. Alteando a voz, ele precisava falar alto, não tinha microfone, gente. E era a multidão que tinha que ouvir. Jesus, Pai eterno. Falava em voz alta, firme. O Senhor Jesus não tratava as pessoas com mimimi. Mimimi é coisa desse povo de hoje. Ok? E qualquer coisinha tá com o bico virado, porque tá com raiva, porque é muito sentimentalista os seres humanos de hoje. Nós precisamos se libertar disso. Deus me curou de sentimentalismo. Glória a Deus e aleluia. Vamos lá. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Olha aí, o Senhor Jesus falou bem alto, alterou a voz. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O evangelho é coisa muito importante, gente. Hoje em dia as pessoas estão dando mais valor para as religiões. Vai atrás das religiões, religião dali, religião da lá, que eu não vou nem falar os nomes. Elas estão presas em religiões, doutrinas ABC. Ok? Mas o Senhor Jesus falou, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ouça o quê? As boas novas do reino que ele estava pregando. O evangelho tem que ser a primeira coisa na tua vida. Se você não tem o evangelho como a primeira coisa na tua vida, você não sabe o que é boas novas. Aleluia? Glória a Deus. O Senhor Jesus falou que João Batista era o maior dos nascidos de mulher, mas que as pessoas que vinham depois deles, aquelas que ia fazer parte do reino, ia ser maior que ele. Você tem ideia do que é isso, gente? João Batista, um homem santo, já tinha expressão de barriga da mãe. Viveu a vida toda só servindo a Deus, não se contaminou com mulher, não se contaminou com nada, com nada, com nada, com nada, com nada. Não teve luxúria, não teve, nem tô falando de luxúria não, ele não teve nem luxo mesmo, nada, nada, nada. Morreu decapitado injustamente na cadeia. E o Senhor Jesus falou que aqueles que fossem fazer parte do reino ia ser maior. Nós não sabemos qual a importância de fazer parte do reino, meu Deus. Tem misericórdia de nós. E as pessoas ficam atrás de religião, de tradição, brigando na internet. Que? Judeus, cristãos e protestantes. Judeus, católicos e protestantes. Todos defendendo sua religião. Mas o Senhor Jesus pregava o reino dos céus. O reino de Deus. O reino do céu, o reino de Deus é a mesma coisa. As boas novas do reino, do governo. Lá o Apocalipse fala, e o reino do mundo se tornou do seu Cristo, se tornou do Senhor, que é o Eterno, e do seu Cristo, que é o Messias Nazareno. Nós estamos nos finais dos tempos. Os governos do mundo estão tudo desesperados, porque está chegando o final deles. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Eita, louvado seja, obrigado, Senhor. Os seus discípulos perguntaram-lhes a significação desta parábola. Ele respondeu, a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus. Olha aí. Deus estava falando dos mistérios do reino de Deus para os discípulos. E tem 2000 anos que o evangelho está sendo pregado e os cristãos não conhecem os mistérios do reino de Deus. Tem alguma coisa errada, né? Meu Deus, ensina-nos a dar valor ao mistério do reino de Deus, Senhor Jesus. As pessoas ficam atrás de brigando por causa de doutrinas, por causa de tradição judaica, católica, protestante, tudo tem tradição, gente. Todo mundo tem. Mas o importante é o reino de Deus, gente. Olha aqui.
Ele respondeu, a vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus. Ele está falando para os discípulos, para aquelas pessoas que seguiam ele, as pessoas humildes. Mas aos outros lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Mas que negócio é esse? Como é que Jesus pregava? A Bíblia ela é sincera, Jesus é sincero. Ele falou para os discípulos, olha, para vocês, eu estou concedendo conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas ao povão, a todo mundo, quando a pregação era pública, era com parábolas. Por quê? Porque foi assim que o Pai escolheu ser. E louvado seja o nome do Pai. Porque quem somos nós para discutir com o Pai? Você vai ficar discutindo de bobeira, dando murro em ponta de faca. Porque Deus é Deus. Se Ele quis assim, amém, glória a Deus. Clamando pela misericórdia dele nesses tempos que tá complicado. Mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Sabe que a maioria das pessoas por aí se diz que é ateu ou inventa um Deus segundo o coração deles? Porque eles não querem admitir a forma que Deus atua na Terra, ok? Tem gente que faz um Deus, Papai Noel. Outros fazem um Deus de outro jeito, que só tá lá pronto para bater em todo mundo. Cada um cria o seu Deus. Mas vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Vamos entender por que o Senhor Jesus veio daquela forma e pregar daquela forma. Depois já deu a doutrina abençoada lá para Paulo pregar para os gentios. Você conhece a doutrina que Paulo recebeu para os gentios? Nem os judeus crentes em Cristo Jesus não entendia a doutrina que Paulo pregava para os gentios. Porque foi assim, Deus quis, Deus é Deus, deixa ele ser Deus. Mas aos outros se lhes fala por parábola, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Como assim? Como assim? Do jeito que está aí mesmo escrito, ok? Não tem mistério não. Não precisa aqui de apologética, de homilética, de um monte de coisa, não. É simples assim. Vamos lá. Eis o que significa esta parábola. Olha aí, ele está dando até a explicação aqui. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem. Gente, hoje a gente sabe disso aqui muito de cabeça, de cor. E salteado, como o povo diz. Mas naquela época eu não sabia não, gente. Ok? Tem 2000 anos que está sendo pregado, por isso que você sabe. Ainda que você não obedece, mas você sabe. Ok? Ou às vezes a gente também não se aprofunda para entender. Eis o que significa esta parábola. Semente é a palavra de Deus. Olha aí, a palavra de Deus é a semente. Precisamos plantar ela. Amém, Jesus? No nosso coração, no coração das pessoas. A palavra de Deus é a semente. A gente não tem que pregar nós temos que pregar a palavra de Deus, que é a semente. Que vão plantar nas pessoas. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração. Não fica distraído à beira do caminho. Na beira do caminho passa muita gente. Não fica distraído ali à beira do caminho, olhando quem está passando. Porque vai tirar da sua mente aquilo que você ouviu. Meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda a estar num lugar protegido, livre do caminho, que distrai as pessoas, o caminho onde passa todo mundo ali, ok? São aqueles, vem depois eles tiram a palavra do coração, para que não
creiam nem se salvem. Por quê, gente? Porque na beira na estrada, hoje podemos usar na estrada. Na estrada passa muita gente. E naquela época não era assim, carro veloz passando. Era gente a pé. Quando era um rico que era cavalo. E ali o povo se distraía. E perdia a semente. Porque ficava dando ouvido a histórias de conto da carrocinha. Tem até o ditado, né? Na beira do caminho. Sufocava a semente. O que sufoca é outra coisa, né? Esse aqui do caminho é o maligno que tiravam através daquelas pessoas que ali passavam pelo caminho. Ok? Vamos lá, vamos mais para frente. Aqueles que a recebem em solo pedregoso, cheio de pedra, ok? São os ouvintes da palavra de Deus que acolhem com alegria, mas não tem raiz. Tinha outros que ficavam tudo felizes, escutavam, ficavam tudo felizes, mas não enraizava. No outro dia a pessoa já tinha esquecido o que ouviu. Que o seu coração não seja de pedra, e nem o meu. Creem até certo tempo, do coração de pedra, ok? Creem até certo tempo, e na hora da aprovação, abandonam. Gente, hoje eu tava vendo uns vídeos meus de 6 anos atrás, 2020, da época do bichinho lá. E ali eu não sabia do meu amanhã, eu não sabia o que ia acontecer. Tinha gente morrendo com aquela doença. E eu tava profetizando. Eu vi um vídeo que eu tava profetizando, falando que no futuro a gente ia contar bênçãos. Só que eu testei foi por 2 vezes. 2 vezes? Não. Não, eu acho que que eu testei mesmo, acho que foi uma vez só. Mas eu tive outro sintoma que ficou na dúvida, mas aí eu demorei de outra vez, eu demorei para fazer um exame e foi positivo. E Deus me curou. Aleluia. E eu não fui correndo tomar vacina não, gente. Eu demorei para tomar vacina. Eu tomei mais vacina porque naquela época para viajar precisava. Quando começou a liberar para viagem, né? Porque na época eu tinha 60 anos, então eu tinha que tomar. Quando chegou o povo de 60, que todo mundo foi tomar, eu não tomei não. Quando eu fui tomar, era o povo de 40 que estava tomando. Quer dizer, ia diminuindo a idade. Né? E eu ainda tomei daquela que dava para os jovens. Vamos lá. Deus me protegeu. Louvado seja o nome do Senhor. Ok? São sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. Vamos ver aqui outro. A que caiu entre espinhos, primeiro foi do caminho, depois do coração de pedra e agora do espinho, da árvore espinhenta, cheia de espinhos. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas, prazeres da vida. Jogar a semente no meio de árvore cheia de espinhos, a árvore vai crescendo, um espinho espeta ela dali, outro espinho espeta da acolá. Imagina, como é que vai dar fruto? Todo espetado nos espinhos. Mas fala que os espinhos
são os cuidados da vida, as riquezas, os prazeres, as pessoas que dão mais valor para coisas materiais do que para as coisas de Deus. Ok? São os espinhos que sufocam a palavra. As coisas materiais dela é mais importante do que a palavra de Deus. Se você tocar numa coisa material dela, sai de perto. São sufocados pelos cuidados, riqueza, prazeres da vida. Ô Senhor, ajuda a dominar esses prazeres. E assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com coração reto e bom. Retém-na e dão fruto pela perseverança. Ok? Aleluia. As que caiu em terra boa são as que ouvem a palavra com coração reto e bom, retenha-na e dão fruto pela perseverança. Aqui entra as boas obras, coração reto. Quem tem boas obras tem um coração reto. Ok? A pessoa tá difícil, mas ela lembra da palavra de Deus e ela fala, não, mas Deus está comigo, Deus vai me dar vitória. Eu vou passar por isso, eu vou passar em vitória. Deus vai me dar graça. Até que me ajudou o Senhor. Ok? A terra boa, não é que a terra boa não passa por problema. É que a terra boa, ela persevera. A terra boa, ela fala, não, esse jeito ali é mais fácil, mas eu vou fazer desse jeito, porque esse jeito aqui que é o correto. Essa é a terra boa. Dá fruto. Persevera nas dificuldades, ok? Vamos continuar? Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um catiçal, para iluminar os que entram, porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Ok? Não há coisa secreta que não venha a ser descoberta. Deixa eu voltar aqui. Ninguém acende uma lâmpada. Aqui, ali já acabou a semente, agora já entra em outra parábola. Aqui já é outra parábola. A gente não distrai. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou põe debaixo da cama. É isso aqui, que é aquela falsa humildade das pessoas de querer ficar debaixo da mesa, não é santidade não, ok? Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso, ou põe debaixo da cama, ou debaixo da mesa, ok? Mas põe sobre um catiçal, sobre um lugar alto. Okay? Onde tá as lâmpadas da sua casa? Debaixo da mesa, debaixo da cama? Não. Está no lugar alto. E assim nós precisamos estar para iluminar. Isso não é arrogância, não é prepotência, não. É Deus que está falando. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou põe debaixo da cama, mas põe sobre um catiçal para iluminar o que entram. Senhor, que nós possamos ser um catiçal para quando a gente passar, a gente ilumine para a tua glória, Senhor. Tanta gente perdendo, morrendo nesse mundo sem Deus. Tenha compaixão, meu Pai, dos que nós conhecemos e dos que nós não conhecemos. A casa, ela pode ser como uma cidade. Você mora em uma cidade, quando alguém entrar ali naquela cidade, vê a sua luz. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar. Não adianta esconder, não.
uma hora vai se manifestar. E se você tem a luz do Senhor e esconde ela, você vai ser cobrado por isso. Você vai ser cobrado. Jesus, socorro. Que não acabe por se... Não há nada em oculto que não acabe por se manifestar. Nem secreta que não venha a ser descoberta. Os segredos secretos da Torá. Não, gente. Em Cristo foi tudo descoberto. O Senhor Jesus trouxe a luz a tudo. Agora, quem não crê no Evangelho, a gente não pode fazer nada, né? Mas o Senhor Jesus descobriu. Não tem mais nada secreto, não. Secreto é só a volta de Cristo, que ninguém sabe o dia e a hora, ok? Vamos lá. Por se manifestar nem secreta que não venha a ser descoberta. Vê depois como é que eu vis. Porque ao que tiver lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julgas lhe será tirado. Nossa, pegou forte, né? Sim, pegou forte. Vê depois como é que eu vis. Ouvir, gente, não é só escutar, não. Ouvir é praticar aquilo. Quando fala, como é que é? Shema Israel, que é ouve Israel, tá dizendo assim, me obedeça, Israel. As pessoas pensam que é de ouvir, de escutar. Não é só de escutar, é de obedecer. O Shema Israel, ouve Israel, é assim, me obedeça. Porque só ouvir e não obedecer a Deus, não vai resolver nada. Ok? E aqui diz, vê depois como é que ouvis. Como que você recebe o Shema? Shema igreja. Do mesmo jeito que foi falar para Israel, fala para a igreja, gente. É tudo povo de Deus. Chamar Israel, obedeça a Israel. Chamar a igreja, obedeça a igreja. Shema não é apenas eu ouvir um som. É ouvir e praticar o que você ouviu. Aleluia! Vem conosco, Jesus. Porque o que tiver lhes será dado. Eu já tenho um pouquinho da palavra de Deus. Pois ele está te dando mais. Eu não tenho nada da palavra de Deus, não. Eu também não estou interessada. Exatamente. Você vai ficar zerada, sem nada. E quem não tem a palavra de Deus, como é que vai ser salvo? Cristo é a palavra de Deus. É Ele que nos salva. Ao que tiver, lhe será dado. Eu tenho um pouquinho da palavra de Deus, Ele vai te dar mais. Eu não tenho nada não sei nada de Bíblia, não. Também não estou interessado em saber. Vai para o inferno. E ao que não tiver, até aquilo que julgas ter-lhe será tirado. Ok? A pessoa que ela não tem interesse com as coisas de Deus, aquilo que era para ela vai ser tirado e dado para outro, porque ela não tem interesse, porque ela não quer, porque ela não está nem aí. Vem conosco, Senhor, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe todos vocês que escutem. Que o Eterno Deus vos abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Eterno Deus vos abençoe com a bênção da paz, com a bênção da saúde, com a bênção da prosperidade. Em nome de Jesus, pega o Evangelho de Lucas, vai ler. Capítulo 8. Vê. Oh, meu Pai do céu, aproveita, gente. Aproveita que vai chegar o dia que o mundo vai buscar a palavra de Deus e não vai ter. Quando a noiva de Cristo for tirada da terra e o homem níquel for governar esse mundo, gente, quem ficar vai chorar porque queria ter uma Bíblia e não vai ter. Porque queria ter os irmãos para estar orando juntos e não vai ter.
porque vai ser perseguido, porque vai passar fome, porque vai passar... É sério, gente. É sério. E aqueles que não for muito resistente, tenha compaixão, Senhor, desse povo que é acostumado com tudo fácil. Tudo está na mão, tudo está na mão. O mundo já prepara as pessoas para aceitar o anticristo. Porque tem que ser tudo fácil. Hoje em dia ninguém quer nada difícil. Nem as igrejas não querem mais nada difícil. Tribulação, provação, isso aí foi lá para o primeiro século, até o ano 300, né? Oh, Jesus. Aí o povo está acostumado tudo na facilidade, na facilidade. Aí, você acha que esse povo que só gosta de facilidade vai aguentar a provação? É só o sangue de Cristo para nos salvar, vão clamar por Ele, agora. Agora. Vem conosco, Jesus. Abençoe aqueles que estiver ouvindo, que vai ouvir pela internet, em todas as redes sociais, para onde for o vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoe a eles e a mim, a minha casa, que meus filhos te amem, que meus filhos te obedeçam, que meus filhos te queiram, meus netos, todos, em nome de Jesus. Amém, Pai, shalom, até a próxima, shalom, shalom.